Ciclo de palestras educacionais, Reconstrução do Conhecimento. As palestras têm o objetivo de renovar o pensar e o fazer pedagógico, bem como refletir sobre os desafios na educação e, em especial, para o ensino profissional. Informamos a todos que este evento está sendo transmitido via teleconferência para 11 unidades do SENAC em Belo Horizonte e interior do estado. As nossas boas-vindas às cidades que participam conosco deste evento: Araxá, Barbacena, Contagem, Governador Valadares, Itajubá, Ituiutaba, Montes Claros, Poços de Caldas, Sete Lagoas, Uberaba, Varginha e também para o CDP Usiminas, em Ipatinga. Lembramos a todos que as perguntas para o debate, que ocorre logo após a palestra, devem ser feitas por escrito e encaminhadas ao palestrante através das recepcionistas. Os teleconferentes podem enviar suas perguntas através do fax 0, número da operadora, 31 273 1962. Repetindo, 0, número da operadora, 31 273 1962. Para apresentar a terceira palestra, A Qualidade na Educação, convidamos o palestrante Nelson Carlos Teixeira. Nelson Carlos Teixeira é engenheiro químico pela Escola de Engenharia da UFMG, mestre em Engenharia Química pela UFRJ e PhD em Administração Pública pela Universidade de Pittsburgh, Estados Unidos, tendo sido diretor de Planejamento da Biobras, coordenador do setor químico do INDE, Instituto de Desenvolvimento Industrial de Minas Gerais, e coordenador do setor de indústrias não metálicas do Conselho de Desenvolvimento Industrial do Ministério da Indústria e Comércio em Brasília. Iniciou seus trabalhos em prol da educação ao exercer a chefia do gabinete da Secretaria Estadual de Educação de 1991 a 1993, onde coordenou a implantação do primeiro programa de qualidade total em educação do país. Foi, durante 5 anos, secretário executivo do Conselho de Educação da FIENG, cuja missão era promover parcerias entre empresas e escolas públicas. Com a palavra, o senhor Nelson Carlos Teixeira. Boa tarde. Eu gostaria de agradecer a Berenice, a Sueli e a Pilar por esta oportunidade de falar sobre qualidade total em educação com vocês. E me sinto muito honrado com a presença do professor Joaquim Cardoso Lemos. Quando chefe de gabinete da Secretaria da Educação, nós tivemos a oportunidade de assistir a uma palestra do professor Vicente Falcone Campos, que nos entusiasmou com a qualidade total, e o então secretário da Educação, o professor Valfrido Mares Guia, aceitou um desafio de se adaptar à qualidade total para a educação e me convidou para ser o coordenador desse programa. Então, nós fomos os primeiros no Brasil a começar um programa de qualidade total em educação. E existem algumas perguntas, né, que nós gostaríamos de ir respondendo ao longo dessa palestra. A primeira coisa, né, que nos ocorreu é o seguinte: quais são os fundamentos da qualidade total? Eu posso ser um bom cristão, né? Eu posso ser um empresário, eu posso ser socialista, né? E ainda assim ser a favor da qualidade total? O que implica ser a favor da qualidade total? Então nós vamos falar um pouco aí sobre isso, né? E logo de início, nós vimos o seguinte, que essa palavra qualidade total, ela causava um certo mal-estar em muitas pessoas, porque dava a ideia da perfeição, né? Esse pessoal está falando em qualidade total, eles têm a pretensão de construir a perfeição, quando na verdade esse termo foi criado por um americano chamado Armin Feigenbaum, e a ideia dele foi transmitir o seguinte, é que não se tratava de um método gerencial ou para a fábrica, ou para a contabilidade, ou para vendas, mas para toda a organização e para todas as pessoas que trabalhavam na organização. Então o total aí é um total de todo mundo, né? E não um total de perfeição, porque nós vamos ver que uma das características da qualidade total é exatamente achar que a gente sempre pode melhorar. Faz parte da ideologia da qualidade total, vamos dizer assim, você achar que sempre pode melhorar. Bom, então, nós vamos começar falando sobre os 4 fundamentos, os 4 pilares da qualidade total, não é?
Então, quando eu acredito em qualidade total, em que eu tenho que acreditar? Né? Primeiro, que uma organização ela tem que olhar para o futuro e buscar ser melhor no futuro. No caso de uma escola, por exemplo, né, ela deve pensar o seguinte: daqui a 5 anos, eu quero que a minha evasão caia para tanto, que o meu índice de repetência caia para tanto, que os meus professores tenham esse mínimo de qualificação. Né? No caso aí da escola pública, que na hora de votar para escolher o diretor, que pelo menos X% dos pais compareçam. Então eu imagino como é que eu quero a minha escola, né? E faço um planejamento estratégico para chegar até lá. Então planejamento estratégico é um dos pilares da qualidade total. Existem 2 citações que todo palestrante de qualidade total menciona, e eu vou mencionar aqui também. Né? Uma é uma citação do Sêneca, onde ele diz que para quem não sabe aonde quer chegar, não existe vento a favor. Né? E uma outra é tirada daquele livro, Alice no País das Maravilhas, onde a Alice chega num ponto em que tem várias estradas, e ela tem que escolher uma estrada. Então ela pergunta ao gato que ri: qual estrada que você acha que eu devo tomar? Aí o gato fala para ela: vem cá, onde você quer chegar? Aí ela fala para o gato: qualquer lugar para mim está bom. Então ele fala: então para você qualquer estrada serve. Não é? Então, faz parte da qualidade total nós temos uma visão de futuro. Nós imaginarmos como é que nós queremos ser no futuro e nos organizarmos, planejamento estratégico, para chegar até lá. Bom, o segundo fundamento é a descentralização. Faz parte da qualidade total entender que as decisões devem ser tomadas nos níveis mais baixos da organização. O que um gerente pode decidir não precisa de ir para o diretor, o que o porteiro pode decidir, né, não precisa de ir para o chefe do porteiro. Né? Existe, por trás desse fundamento, né, algumas ideias. Uma é que todas as pessoas são inteligentes e todas as pessoas devem ser estimuladas a usar a sua inteligência. O porteiro é inteligente, todas as pessoas são inteligentes. Né? Cai aquela ideia do taylorismo, que uma organização tem as pessoas que são feitas para pensar e as outras que são feitas para executar. Não é? Na organização de hoje, todas as pessoas são microgerentes, quer dizer, todas as pessoas têm que pensar e têm que executar. Não é? E um outro que é extremamente importante também, é que os problemas são melhor resolvidos se são solucionados no local onde eles são gerados. Se existe um chefe lá em cima que decide tudo, quando a informação chega para o chefe, às vezes ela chega distorcida, ela não chega na sua totalidade. Né? Então, desde que as pessoas sejam treinadas, sejam competentes, os problemas são melhor resolvidos no local onde eles são gerados. Né? Então, daí a descentralização. O terceiro é a obsessão pelo cliente. Né? As organizações vivem para satisfazer os seus clientes. Isso pode parecer muito óbvio, mas não é. Quando eu estava na Secretaria da Educação, por exemplo, nós vimos que em muitos casos a organização se orientava era pelo funcionário e não pelo aluno, que era o principal cliente. Né? Por exemplo, uma professora de Montes Claros, tá certo? Era casada com um capitão da polícia ou com um funcionário do Banco do Brasil, né? E o marido dela, funcionário público, era transferido de Montes Claros para Varginha. Ela largava a sala de aula, onde ela era necessária, e ia para Varginha, onde muitas vezes não precisavam dela. E os alunos poderiam ficar sem aulas. Por quê? Porque a organização, nesse caso, estava olhando era para o funcionário e não para o cliente, que era o aluno. Né? Só o fato da gente pensar no cliente já faz uma diferença muito grande. Em 1993, eu estive numa missão nos Estados Unidos para ver a aplicação de qualidade total no governo americano. Quer dizer, foram pessoas que trabalhavam no governo brasileiro. Eu fui o único de Minas Gerais e o único da educação. Foram diretores da Petrobras, de Furnas, Detan de Brasília, né? E eu fui o único, como eu mencionei, da educação. Né?
Então, nós visitamos vários órgãos do governo americano que já utilizavam programas de qualidade total, né? E nós vimos, por exemplo, visitamos lá os Mariners, né? Que são aqueles soldados americanos que, quando tem combate, eles desembarcam para lutar, né? São os machões lá das Forças Armadas Americanas. Então, o senhor lá, né, que dirigia essa organização, ele nos disse que quando começou o programa de qualidade total, houve discussões muito longas para ver quem era o cliente deles. Ah, o nosso cliente é o povo americano, nós estamos aqui para lutar pelo povo americano, né? Mas para que, em que isso ajuda a melhorar a nossa organização? Tá certo? Então, depois de muitas discussões, eles chegaram à conclusão de que o cliente deles é o soldado que desembarca. Então, toda a organização tem que funcionar para que aquele soldado desembarque bem armado, não falte comida para ele, bem treinado, não é? Então, a discussão de quem era o cliente foi útil para eles. Um outro é o órgão que arrecada impostos dos Estados Unidos, né? Então, quem é o nosso cliente? O nosso cliente é o contribuinte, mas de vez em quando nós botamos o contribuinte na cadeia, então nós colocamos o cliente na cadeia, então o nosso cliente é o governo americano. Então, no final, eles chegaram à conclusão de que eles tinham que raciocinar com dois clientes. Um cliente era o governo americano, a quem eles procuravam maximizar a coleta de impostos, e o outro cliente era o contribuinte, né, a quem eles procuravam facilitar em termos de formulários mais simples, né, um sistema de resolver dúvidas pelo telefone e assim por diante. Sobre essa organização aí pelo cliente, muitas vezes nós achamos que sabemos o que o cliente quer, o que o cliente precisa, e nós mesmos tomamos as decisões e muitas vezes nós erramos. Então tem um caso clássico aí da literatura da qualidade total, que é uma empresa da Escandinávia, chamada SAS, que estava falindo e contrataram então um executivo para reorganizar a empresa, que adotava essa orientação pelo cliente. E quando ele chegou, todos os funcionários disseram que eles já olhavam para o cliente, quer dizer, aparecia um avião mais moderno, eles procuravam adquirir aquele avião, um avião que voasse mais rápido, um avião que oferecesse mais conforto. Mas quando foram ouvir o cliente, viram o seguinte, é que muitas vezes o pessoal reclamava de sair de manhã para uma cidade e não poder voltar à noite porque tinha que dormir lá. Às vezes queriam ir da cidade A para a cidade C, mas não tinha voo direto, tinha que ir de A para B para depois ir de B para C. Então chegaram, então, à conclusão de que para satisfazer o cliente, eles precisavam de mais aviões, mais voos, voo para ir de manhã e voltar de noite, né? Voo para ir direto da cidade A para a cidade C. Mas mais aviões significou aviões menores, menos rápidos, às vezes mais antiquados, mas isso é que o cliente queria. Então, na verdade, a orientação inicial deles não era orientação pelo cliente, é orientação pela tecnologia. O que é mais avançado tecnologicamente é o que nós queremos e não o que é melhor para o cliente. Teve um caso também citado de um hotel 5 estrelas de luxo que já tinha de tudo. Então alguém lá teve uma ideia de colocar um telefone na banheira. Quem estivesse tomando banho na banheira podia telefonar enquanto estava tomando banho. Mas resolveram fazer uma pesquisa e descobriram que ninguém tinha vontade de telefonar enquanto estava tomando banho, né? Mas muita gente reclamava de não ter ferro elétrico no hotel. Então, quando chegava lá um casal, né, eles queriam passar uma roupa para sair, a roupa amassou na mala, né, e não tinha ferro elétrico. Mas não tinha porque o hotel tinha partido do princípio de que gente muito rica não passa roupa, né? E tinham errado. E errado por quê? Porque não ouviram o cliente, né? Nesse foco pelo cliente, uma vez eu assisti uma palestra de um senhor que dizia assim que uma das criações mais brilhantes da qualidade total tinha sido o conceito de cliente interno, né? Porque esse cliente interno, ele preencheu um vazio extremamente importante. Voltando, né, ao nosso trabalho na Secretaria da Educação, se nós olharmos que o cliente, ou o principal cliente da educação é o aluno, né, o que nós fazíamos na sede da Secretaria se nós não tínhamos contato com o aluno? O aluno estava muito longe de nós, então eu não posso me orientar pelo cliente, tá certo? Porque o cliente, eu não estou em contato com o cliente, né?
Mas esse conceito de cliente externo nos mostrou o seguinte, é que o nosso cliente são as superintendências regionais. Então, nós trabalhamos para servir as superintendências regionais, é o nosso cliente interno. As superintendências regionais devem trabalhar para servir a escola, e a escola deve trabalhar para servir o aluno. Né? Então, em função disso, como não havia superintendência aqui em Belo Horizonte, na capital, a secretaria estava em contato direto com as escolas, nós fizemos uma reunião que eu acredito assim, que foi uma grande inovação, que foi uma reunião com todos os diretores de escola da Grande Belo Horizonte, para eles reclamarem de nós, para eles nos dizerem assim, como é que nós poderíamos servi-los melhor. E isso veio dentro dessa ideia de foco no cliente e mais especificamente, né, do nosso cliente interno. Né? E assim, quer dizer, uma secretária que vai fazer uma carta muito bem feita, né, para o seu gerente, né, o gerente ali está sendo o cliente da secretária, né? Então, nós temos sempre um cliente, sempre um fornecedor. Né? Bom, e finalmente, nós temos aqui o foco no processo. Esse foco no processo é extremamente importante. Menos óbvio do que os anteriores, mas muito relevante. Né? Quando eu estudei engenharia, nós tínhamos uma cadeira de estatística que era para nos qualificar, para depois de formados, ir trabalhar num departamento de qualidade de uma empresa. E o papel do departamento de qualidade era ver os produtos que estavam saindo. Se o produto tem qualidade, né, pode ir para o mercado, se não tem, né, ou conserta ou refuga. Então, o que os japoneses viram, né, a partir da qualidade total, é que eu não devo olhar a qualidade depois que o produto está pronto. Eu devo olhar o processo de fabricação do produto, porque aí, então, eu posso consertar enquanto o produto está sendo feito. Então, esse enfoque no processo, né, é nós prestar uma atenção no durante, né, e não apenas no depois. Isso é de uma relevância muito grande. No caso da educação, não faz sentido dar uma prova no final do ano e o aluno passar ou não passar dependendo do resultado daquela prova, mesmo que ele já tenha feito outras provas. Né? Vamos olhar ao longo do ano. Se o aluno não aprendeu o que ele devia ter aprendido no primeiro mês, numa determinada matéria, vamos dar mais dever para casa, tá certo? Vamos dar aula de reforço, né? Até que ele aprenda o que ele devia aprender no primeiro mês, e aprendeu no segundo mês, e ele chega no final do ano e ele já chega aprovado. Porque se em cada período ele aprendeu o que devia, ele chega no fim do ano aprovado. Eu não vou deixar para ver se ele tem condições de ser aprovado apenas no final. Né? Até o caso dele ser reprovado, eu acho que ele já deveria chegar reprovado. Né? Eu não precisaria ver se ele teria que ser reprovado. Então, a qualidade, nesse aspecto, se mostrou-se um instrumento muito útil para diminuir, né, os nossos índices aí de evasão e de repetência, que são extremamente altos. Né? Uma das surpresas que eu tive na Secretaria de Educação é ver que o Brasil é um dos campeões mundiais aí de repetência, né? Reprovação e repetência. Né? Bom, esse enfoque no processo, ele também traz diferentes maneiras de ver a qualidade. Eu vou citar um exemplo que aconteceu conosco lá na Secretaria de Educação. Tinha uma empresa que, quando nós viajávamos, era a empresa que reservava hotel para nós, que comprava passagem de avião, não é? E ela conseguia preços melhores do que a própria secretaria, porque o governo, quando resolve atrasar um pagamento, ninguém pode fazer nada. Então, às vezes, o pessoal prefere negociar com a empresa particular. Né? Mas essa empresa começou a reclamar que nós estávamos demorando muito no pagamento. E era naquela época da inflação galopante, né? 15 dias de atraso era um atraso grande demais. Então, a gente ia ver por que atrasava o pagamento da empresa. Né? A gente ia na área administrativa e o pessoal te convencia que o problema na área financeira, você ia na financeira, o pessoal te convencia que o problema era numa outra área, então no final você não sabia o que acontecia. E o fato é que a empresa estava demorando a receber. Né? Então, como é que a gente resolve um problema desse? Usando a metodologia, a filosofia da qualidade. Né? Nós olhamos o processo de pagamento da empresa. O processo são todas
as ações que acontecem desde que o secretário manda pagar a empresa até a empresa receber. Processo de pagamento da empresa. Então, nós pedimos um superintendente financeiro para designar um funcionário que saiba tudo que acontece na área financeira com relação ao pagamento daquela empresa. Pegamos um representante da área administrativa, né? Pegamos um representante de todas as áreas, de tal forma que você forma uma equipe que, no seu conjunto, sabe tudo do processo de pagamento daquela empresa, né? Então, pedimos àquela equipe, né? Vocês poderiam ver, se ao invés, eu vou inventar os números aí, de gastar 20 dias para pagar a determinada empresa, se nós poderíamos pagar com muito menos de 20 dias, talvez, né, 5 dias, 6 dias. Então, essa equipe que, no conjunto, conhece todo o processo de pagamento, chega com uma solução. Então, se fizer isso na área financeira, se fizer isso na área administrativa, se fizer isso numa outra área, a empresa, então, em vez de receber em 20 dias, vai receber em 4 dias. Né? Bom, essa é uma forma da gente resolver problemas na qualidade total com foco no processo. Mas quais são as implicações disso? Né? Primeiro, quando nós pegamos pessoas de diferentes áreas, nós vemos o seguinte, o processo ele anda na horizontal, a hierarquia é na vertical, mas o processo é na horizontal. Então você começa a acabar com as barreiras que dividem a empresa. Né? A parede que separa a área administrativa da área financeira começa a deixar de existir. Né? O superintendente financeiro não pode mais falar o seguinte, essa área aqui é minha, você não se mete na minha área que eu não me meto na sua. Certo? Porque os processos andam na horizontal. Então, uma consequência, então, é você acabar com as barreiras que dividem, né, as diversas seções da empresa. Né? Uma outra consequência é o seguinte, é que, encontrada uma solução, vai o funcionário que o superintendente financeiro designou para participar da equipe, para dizer para o superintendente financeiro o que tem que ser feito. Então, o superintendente financeiro tem que estar preparado para isso, porque para falar, poxa, mas antigamente eu mandava as pessoas fazerem, agora vem um subordinado meu me falar o que tem que ser feito aqui. Né? E isso é uma grande verdade. Né? Então, os chefes começam a deixar de ser chefes e começam a ser líderes. E começam a ser pessoas cujo papel principal tem que ser criar um bom ambiente para os seus subordinados trabalharem. Né? Os subordinados, de um certo aspecto, que começam a dizer para os chefes o que tem que ser feito. Né? Então, é preciso de se criar uma mentalidade de qualidade da empresa. Né? O chefe não pode pensar assim, poxa, eu acabei me esvaziando. Antigamente, eu é que dizia para as pessoas o que tinha que ser feito, e agora não é mais. Agora são meus subordinados que dizem para mim. Né? Bom, agora, uma outra consequência também é o seguinte, é que se o superintendente administrativo, o superintendente financeiro, vier e falar, olha, essa sugestão que vocês estão trazendo para mim, eu não aceito. Isso que vocês disseram que tem que ser feito para o pagamento da FLAP ser em 4 dias, eu não vou fazer. Então, o que o superintendente está fazendo? Está acabando com o programa de qualidade total. Então, por isso é que o programa de qualidade total tem que ser o programa do número 1 da organização. O número 1 da organização tem que falar com o superintendente, olha, esse programa é meu, você não vai acabar com o meu programa. Né? Agora, é claro que o superintendente, nesse caso, financeiro e administrativo, podem colocar as imposições dele no início. O superintendente administrativo pode dizer o seguinte, olha, qualquer solução que você trouxer, eu vou implantar, mas não pode implicar em demissão de gente, porque eu não vou demitir ninguém. Não pode implicar, certo, em comprar equipamento, porque eu não tenho dinheiro. Então, as soluções encontradas têm que obedecer a essas limitações que são colocadas no início. Né? Uma vez satisfazendo essas limitações, elas têm que ser implantadas. Então, daí vem uma constatação que é aceita no mundo todo. Programa de qualidade total só dá certo se ele for do número 1 da organização. Não existe essa história do número 1 falar, eu estou deixando uma equipe implantar a qualidade total na minha organização. Não existe isso. O programa tem que ser dele. Existem pessoas que vão ajudá-lo a implantar um programa. Agora, esse número 1 é uma coisa relativa. Né?
Se eu quero um programa de qualidade total, voltando à minha secretaria, né? Para toda a Secretaria de Educação, o número 1 é o secretário. Mas se uma superintendente regional quiser implantar na superintendência dela, ela é o número 1 daquela superintendência. Mas aí ela não vai querer que mudem legislações em nível da secretaria. É o que pode ser feito em nível da superintendência. Uma diretora de escola pode implantar um programa de qualidade na sua escola. Ela é o número 1 da escola, né? Agora, ela tem que pensar nas coisas que estão na sua esfera de decisão. Não pode ficar dependendo de decisões que estão fora da escola, né? Bom, então nós vimos esses 4 fundamentos aí da qualidade e vamos nos aprofundar um pouco mais nesse conceito de qualidade, né? Então, da qualidade é a simplicidade. Tudo que nós falamos aqui é extremamente simples. Eu me lembro do professor Falcone dizer o seguinte, que para utilizar a qualidade total, a gente não precisa de conhecer Max Weber, ele citou exatamente o Max Weber, não precisamos de nos tornar filósofos, né? As coisas são extremamente simples, né? O segundo, que nós já mencionamos, é visão do futuro. A organização tem que olhar no futuro e ver como é que ela quer ser, né, daqui a 5 anos ou daqui a 10 anos. Né? Para atingir a visão do futuro, nós temos que fazer um planejamento estratégico que nós já mencionamos. Né? Abordagem holística. Nós sempre olhamos para a organização como um todo. Né? Nós já mencionamos aqui que a qualidade não é para vendas, tá certo? Não é só para produção, não é só para marketing, é para toda a organização. Né? Envolvimento de todos. Né? Nós já mencionamos aí, que a qualidade total, o nome total vem da participação de todos. Né? Instrumento gerencial comum a todos os servidores da organização. Nós vamos ver o seguinte, que o método de solução de problemas utilizado na qualidade, né, o número 1 da organização, o presidente da empresa, utiliza aquele método. Mas o porteiro, se for treinado em qualidade, ele vai utilizar aquele método também. Então você começa a criar uma linguagem comum de gerenciamento em toda a organização. Isso é um ponto muito forte da qualidade. Não é? O outro é trabalho em equipe, que nós já mencionamos aqui. Não é? Eu tive a oportunidade de ver um programa de qualidade que estava sendo implantado numa universidade americana, né, Penn State University, e era financiado pela IBM, e a Dupont ajudava a treinar as pessoas da universidade. Né? Então, um professor lá de engenharia, ele começou a observar o seguinte, é que os alunos lá são extremamente individualistas no estudo, né? É mais ou menos cada um para si, cada um estudando sozinho. Mas como é que eu vou ter estudantes que, na hora de fazer provas, na hora de fazer trabalhos, é cada um para si, e depois, quando vão formar, eles têm que trabalhar em equipe. Então o professor já começou a criar mecanismo para fazer com que os seus alunos colaborassem uns com os outros. E uma coisa que ele fazia era o seguinte, as notas eram uma média entre a nota que eu tirei e a média do grupo do qual eu participo. Então ele separou os alunos em grupo de 4, né? Sorteando para que você não formasse o grupo dos que estudam mais, o grupo dos que estudam menos, né? Era aleatório, né? Então a minha nota melhoraria se eu ensinasse para as pessoas do meu grupo, porque a minha nota ia ser a média do que eu tirei com a né? Junto com a média do meu grupo. Mas isso para mostrar a necessidade de começar a treinar as pessoas para trabalharem em equipe. Né? Uma outra é a diminuição dos níveis hierárquicos da organização. Quer dizer, com os programas de qualidade você diminui o número de níveis da organização. Né? O terceiro é ênfase na liderança em oposição à chefia. Quando nós formamos aquele grupo que tinha um representante da superintendência administrativa, um outro representante da superintendência financeira e assim por diante, quem que era o chefe de quem? Ninguém era chefe de ninguém. Certo? Aquele grupo tinha que sentar e discutir, daí surgiam algumas lideranças no grupo. Né? Então a ideia da qualidade é essa. Né? Essa palavra em inglês aí, certo? Aqueles 4 fundamentos que nós vimos, né? Em inglês o pessoal prefere, ao invés de falar em descentralização, né,
usar essa palavra empowerment. Né? Power, em inglês, significa poder. Empowerment é dar poder. Né? Então, isso aí é uma coisa extremamente profunda. Eu dou poder para as pessoas. Né? O porteiro, que não podia decidir nada, eu dou poder para ele tomar determinadas decisões. Né? Então, a qualidade, você começa a dar poder para as pessoas nos níveis hierárquicos mais baixos. Né? Bom, decisões baseadas em fatos e dados. Eu começo, certo? A deixar do lado de fora o eu acho que é assim, eu penso que é desse jeito, né? Eu deixo do lado de fora o achismo e começo a procurar dados para fundamentar as minhas decisões. Né? Isso aí tem uma história aí que todo americano fala, né? Que na nota em inglês, das moedas em inglês, tem lá o em Deus eu confio, né? In God we trust. Né? Então essa palavra, essa frase in God we trust é muito comum lá. Né? Então o pessoal costuma dizer, né, que em Deus eu confio, né? Todos os outros devem trazer os fatos e dados. Né? Bom, o conceito de problema. Esse conceito de problema é também uma das coisas revolucionárias trazidas pela qualidade total. Nós temos uma tendência a achar que aquela pessoa que traz problema é a pessoa, tá certo, criadora de caso, né? A pessoa desagradável, não é? Mas na qualidade total, problema é uma coisa boa. É uma coisa boa em que sentido? Né? O ideal seria que ele não existisse. Mas se ele existe, ele é uma oportunidade para nós melhorarmos. Todo problema é uma oportunidade para você melhorar. Se você... E problema, a definição de problema é que problema é um resultado indesejável. Eu não queria que fosse assim e é. Então é um problema. Então na minha escola tem um índice de reprovação muito alto. Eu não queria que o índice de reprovação fosse alto, então é um problema. Não é? E é uma oportunidade de eu melhorar. Porque se eu conseguir reduzir, né, as reprovações da minha escola, eu estarei melhorando a minha escola. Então, na verdade, problema em qualidade é oportunidade de melhoria. A busca das causas fundamentais, ou da causa fundamental dos problemas. Né? Nós podemos atacar uma causa de um problema e não resolver o problema porque não era a causa fundamental. Né? Vamos pensar aqui num exemplo, né, nós temos uma correia transportadora e de vez em quando a correia para. Por que a correia para? Porque tem um motor lá que pifa. Então a causa do meu problema, que a correia parar, eu não queria que ela parasse, é o motor que pifa. Certo? Aí eu conserto o motor, daí uns dias ele já tem problema de novo. Conserto, tem problema de novo. Aí eu descubro que existe um problema na instalação elétrica que faz o motor queimar e o motor queimando faz a correia parar. Então a causa fundamental era o defeito da instalação elétrica. Eu consertei o defeito da instalação elétrica, o motor passou a não mais dar problemas, a correia transportadora passou a não parar mais. Né? Então eu sempre tenho que ir à causa fundamental dos problemas. Bom, o vírus da melhoria contínua, nós vamos falar sobre isso, né, um pouco mais daqui a pouco, mas quando a organização tem um programa de qualidade, eu estou sempre procurando melhorar a organização. Né? A padronização. Essa padronização é também um conceito extremamente importante na qualidade. Né? Eu sei que muito do que eu estou falando aqui vocês já sabem, né? Mas uma das coisas que eu ouvi, né, é que quando a gente ouve uma pessoa diferente, né, com exemplos diferentes, a gente acaba, tá certo, observando melhor determinados detalhes que não tinham chamado tanta nossa atenção anteriormente. Né? Então, esse conceito de padronização, havia uma resistência muito grande a esse conceito. Por quê? Porque o entendimento é que padronização é engessar. Eu tinha liberdade para fazer determinadas as coisas, agora não tem mais, porque padronizar eu só posso fazer daquele jeito. Né? Mas não é isso não. Não é isso não. Existe uma razão por trás da padronização extremamente importante e nós estamos sempre melhorando os nossos padrões. Então não nos engessou não. Tendo um padrão, eu vou procurar um padrão melhor. Né? Mas quando eu li sobre essa padronização, nós tivemos na Secretaria de Educação um seminário lá em Araxá para treinar inspetoras.
Então a secretaria tinha mais ou menos 1.000 inspetoras, então durante uma semana foram 500 inspetoras e na outra semana 500 inspetoras, né? E existia uma pessoa na Secretaria de Educação, uma diretora, que era uma pessoa extremamente competente, que organizou todo esse seminário de treinamento das diretoras, das inspetoras. Só que isso não estava escrito. Então, se ela saísse da Secretaria de Educação, a Secretaria não seria mais capaz de organizar um treinamento tão bom. Então, padronizar seria essa diretora escrever tudo que ela fez na organização daquele seminário, de tal forma que se ela sair da secretaria, uma outra pessoa, pegando aquelas anotações, seria capaz de fazer um seminário tão bom. Então isso é que é padronizar. Padronizar é registrar a melhor maneira de se fazer as coisas. Isso é que é padronizar, né? Bom, quando nós estávamos lá em Araxá, uma inspetora que tinha pressão alta, era diabética, né, teve um problema de saúde lá e nós tivemos até um receio de que ela morresse, né? Felizmente, tá certo? Nós conseguimos arranjar um médico, encontrar um médico, ela teve um bom atendimento, tá certo? E não teve problema nenhum. Mas aí nós vimos o seguinte, se nós já tivéssemos um padrão para organizar um seminário como aquele, nós poderíamos melhorar o padrão acrescentando agora um capítulo, né? Assistência médica. E se a pessoa tiver um problema cardíaco, né? Se for à noite, para que médico eu ligo? Certo? Se for de noite, para que médico eu ligo? Se for preciso chamar um avião de Belo Horizonte, para que telefone que eu ligo? O pessoal já está avisado lá para não achar que é trote, tá certo? Não é? E se não for problema cardíaco, for um problema de saúde de outra natureza, uma pessoa quebrou uma perna, tá certo? Então, ao acrescentar um capítulo, né, no meu padrão de como atender problemas de saúde, eu estou melhorando o meu padrão, né? Um conferencista lá quis que se imprimisse a palestra dele para dar para 500 pessoas, mas não tinha xerox, dá para produção em grande escala, né? Então, uma maneira de melhorar o padrão seria o seguinte, consultar com antecedência os palestrantes para ver, né, se não é necessário xerocar material, né? Então, eu só vou melhorando. Então, a vantagem do padrão é esse, é que eu registro a melhor maneira de fazer as coisas e só vou melhorando o meu padrão, né? Então, tem uma frase aí que uma organização que não melhora os padrões de 6 em 6 meses é uma organização que parou de pensar, né? Bom, o seguinte, uma nova cultura organizacional, né? Então, nós estamos vendo aí que estamos criando um outro tipo de cultura, né? É liderança em vez de chefia, melhor ambiente de trabalho, né? Menor número hierárquico, né? Menos níveis hierárquicos, né? Então, nós estamos criando um outro tipo de cultura em decorrência de um programa de qualidade, né? Abandono da busca de culpados, né, que faz parte dessa nova cultura organizacional, quer dizer, não interessa se achar quem é culpado disso, quem é culpado daquilo, né, o importante é resolver o problema, né? Desalienação, né? Essa desalienação se fala muito, né, que antigamente, com essa divisão do trabalho, né, o trabalhador fazia um pedaço, né, do trabalho e não sabia como é que aquele pedaço se encaixava no todo, para que serve o meu trabalho, né? Então, quando nós temos um programa de qualidade na organização, as pessoas são estimuladas a enxergar a organização como um todo e ver como é que o trabalho dela se encaixa no objetivo da organização, né? Então, essa desalienação. Realização do trabalho, né? Cada vez mais, nós começamos a diminuir essa distância que existe, né, do trabalho da nossa vida particular, né? Nós começamos a querer sentir bem no trabalho também, né? Não é essa história, se eu trabalhei o dia inteiro, agora eu vou me divertir, né? Não, nós queremos que o trabalho também seja estimulante para nós, né? Cada vez mais nós exigimos que o trabalho seja agradável, né? Realização do trabalho, crescimento do ser humano, né? Por essas razões que nós mencionamos. Redução dos conflitos entre direção e corpo da empresa, né? Essa aí foi a única razão que eu encontrei para alguém ser contra um programa de qualidade, né? Se eu sou uma pessoa, né, que sou um socialista radical, né, que eu sou contra lucro, né, que eu quero acabar com essa sociedade que está aí para criar uma outra sociedade que na minha visão é melhor, né? Então a qualidade total, ao diminuir os conflitos entre a direção e os funcionários da empresa,
né, ela está indo contra os conflitos que eu quero que existam, né, porque o meu modelo de sociedade é diferente. Né? A avaliação da equipe. Né? Então, num programa de qualidade, nós procuramos, né, que não haja competição entre pessoas numa mesma empresa. Nós podemos ter competição, né, de uma escola com a outra, pode ser até salutar, né? Porque essa competição de uma escola para outra vai fazer com que as pessoas de uma determinada escola se unam, né? se sintam mais solidárias. Né? Mas uma pessoa competir com a pessoa que trabalha ao lado, né, isso aí não é qualidade total. Né? Então, nós devemos procurar sempre avaliar equipes, né, e não, certo, avaliar indivíduos. A Penn State, que é essa universidade americana que eu mencionei, todo ano lá, eles fazem uma feira de melhoria de processos. Certo? Então, para melhorar esse processo aqui, trabalharam 8 pessoas. Para melhorar aquele processo ali, trabalharam 6 pessoas. Para melhorar aquele outro processo lá, trabalharam 10 pessoas. Né? Aí, eu vejo qual a melhoria de processo deve ser premiada e premio a equipe, premio aquelas 10 pessoas. Né? Então, por exemplo, nós tivemos lá, um professor ia fazer uma pesquisa, né? Aí pedia à biblioteca para fazer um levantamento da literatura sobre o assunto da pesquisa dele, e a biblioteca demorava 8 dias para atender o professor. Né? Então, vamos ver se nós conseguimos atender esse professor aí em 2 dias. Né? Então, melhoramos demais o processo de atender os professores quando eles fazem uma solicitação de literatura para pesquisa. Né? Então, vamos premiar essa equipe da biblioteca. O papel do número 1. Né? Então, nós já vimos, né, que o número 1 tem que ser o guardião do programa de qualidade total. Né? Nós vimos aí que, né, melhoraram o processo, mas o superintendente administrativo não aceitou o que ele devia fazer para aquele processo ser melhorado. Então, o número 1 da organização tem que ir lá e falar: o programa é meu. Tá certo? Bom, o professor Falcone, ele sempre falava o seguinte, que o papel do número 1 da organização não é cuidar da rotina. O papel do número 1 da organização é trabalhar para a organização ser melhor. Ela amanhã ser melhor do que hoje, depois da manhã ser melhor do que amanhã. Tá certo? E o que você faz com a rotina? A rotina você padroniza, e depois que você padroniza, você passa para os seus subordinados fazerem. Os seus subordinados vão fazer da melhor maneira que é possível, porque o padrão diz a melhor maneira para se fazer aquele trabalho. E o papel do número 1 é olhar para fora, certo? Como é que são as outras organizações semelhantes, né? O que está fazendo aquela determinada escola? Tem um congresso, eu não posso perder aquele congresso, tá certo? Então, o número 1 da organização, o papel dele é melhorar a organização. Então, ele não pode ter o seu tempo tomado pela rotina. Isso pode parecer trivial, né? Mas era muito comum a gente ver aquele diretor de escola que chegava de manhã e passava o dia todo resolvendo problema, e chegava, né, no fim do dia e ia embora. Qual o tempo que ele teve para pensar no futuro? Nenhum. Né? Então, a qualidade total, a rotina você padroniza, o número 1 é para cuidar da organização ser melhor. Né? Agora, é claro que isso exige uma nova mentalidade. Né? Se nós estivermos num ambiente em que alguém fala assim: poxa, mas essa organização funciona sem o presidente, pô, então eu vou mandar o presidente embora e fazer economia. Né? Eu vou mandar o diretor da escola embora e vou fazer economia, ela funciona sem o diretor. Né? Então é preciso que haja um clima para a qualidade. É preciso que exista esse entendimento. Né? O benchmarking. Né? Esse benchmarking é uma palavra em inglês que significa marco. Né? O benchmarking significa o seguinte: eu não devo reinventar a roda. Eu vou ver, né, como é que outras organizações funcionam e vou aprender com elas. Né? A maneira mais barata de aprender não é inventar, né? É ver como as outras pessoas estão fazendo e copiar. Né? Então eles falam que o benchmarking é um nome sofisticado aí que deu dignidade aí para o plágio, né? Para a cópia. Né? Agora, uma coisa que é muito importante a gente observar é que
o benchmarking, a gente compara, não são organizações, não. A gente compara organizações também, não é? Mas o principal é comparar processos, não é? Então, eu tenho um hospital, não é? Quando telefonam para o hospital que alguém teve um ataque cardíaco, eu mando uma ambulância pegar a pessoa, certo? E eu quero melhorar o tempo que a minha ambulância vai lá, pega a pessoa e traz. Às vezes, quem pode me ensinar uma melhor maneira de fazer isso não é outro hospital. Às vezes é o corpo de bombeiro. Pegou fogo, o corpo de bombeiro vai, tem que chegar depressa, né? Às vezes é a polícia, pô. Teve um crime, pô, tem que chegar depressa. Então, na verdade, o que eu comparo é processos, né? Agora, com certeza, né, você melhorando os processos, você quer que a sua organização seja melhor do que a outra organização semelhante à sua, né? Essa qualidade total e administração por objetivos, né? Eu coloquei isso aí pelo seguinte: um dos papas da administração, né, é um professor chamado Peter Drucker, né? E o Peter Drucker, que é genial, né, ele criou essa administração por objetivos. E o Deming, né, que é o pai aí da qualidade total, né, ele teve a coragem, a audácia, tá certo, de ir contra a administração por objetivo e com razão. Quer dizer, essa aí ele ganhou do Peter Drucker, apesar de toda a genialidade do Peter Drucker, né? Por quê? Essa organização por objetivos, né, você chega e diz o seguinte: bom, essa área aqui da organização vai ter que produzir 100 carros, né, por semana. Estou inventando um dado aqui, né? Então, às vezes acontece o seguinte, pô, uma semana em que o pessoal é capaz de produzir 110, opa, vamos guardar 10 aqui para a semana que vem, porque se nós tivermos algum problema aí, tá certo? Nós já começamos a semana que vem com 10. Então, essa administração por objetivo, ela traz um certo grau de desonestidade na organização. As pessoas começam a julgar na defesa, né? E o Deming é absolutamente contra o comportamento defensivo, né? Ele acha que a organização não é lugar para punir ninguém, não é lugar para ninguém tapear ninguém, tá certo? Então, por isso, ele era contra esse sistema de cota, né? Se eu tenho uma cota a produzir, quando eu produzo mais, eu guardo, porque quem sabe se a semana que vem eu adoeço, eu não estou bem, né? Então, ele era contra isso, né? Bom, aumento da produtividade e redução de custos sem novos investimentos, né? Isso aí é uma coisa assim que no começo não parecia lógica para nós e agora é, né? A gente acha assim, quanto mais qualidade, mais caro, né? Mas na verdade é o seguinte: a qualidade total é uma maneira de você usar melhor os recursos que você tem, certo? É uma maneira de você ter mais qualidade com os recursos que você tem. Você não está necessariamente gastando mais para ter mais qualidade, não, né? Isso aí é um ponto muito importante também, né? Bom, programa de qualidade e certificação ISO 9000, né? Vocês que vão ser certificados aí com a ISO 9000 dentro de poucos dias, a primeira vez que eu ouvi falar sobre ISO 9000 foi alguns anos atrás, quando o presidente da Fundição Aldebaran, que é uma fundição que tem lá em Itaúna, que fabrica essas tampas para bueiro, esses produtos, né? Eles exportavam uma grande quantidade da produção deles, né? E um dia, o dono da empresa lá, o Tarcísio Souza, né, recebeu, né, um aviso de um cliente da Inglaterra que se ele não se certificasse com a ISO 9000 até um determinado mês, eles iam parar de comprar dele, né? Então ele levou um susto, não sabia o que era aquilo, né? E procurou a Fundação Cristiano Ottoni. Então a Fundação Cristiano Ottoni aconselhou o Tarcísio o seguinte: comece com um programa de qualidade total, certo? E você vai melhorando, e chega um ponto que você satisfaz as exigências da ISO 9000. E você continua melhorando, né? Então a imagem que eu tenho da ISO 9000 é o seguinte, que ela é um retrato. Ela é um retrato que mostra a sua qualidade num determinado momento, certo? Mas, se você não estiver preparado, você daí a um determinado tempo, daí um ano, daí a 2 anos, você pode não mais satisfazer a ISO 9000.
né? Um determinado funcionário saiu, entrou um outro que não foi treinado, aconteceu isso, aconteceu aquilo, tá certo, né? Então, um programa de qualidade é uma maneira de você estar sempre melhorando, né? Então, ISO 9000 e um programa de qualidade são duas coisas que se completam, né? Determinadas empresas decidem começar com o ISO 9000, ótimo, maravilha, é um excelente começo, né? Mas, para que você não ande para trás, é muito importante um programa de qualidade, né? E o detalhe do Tarcísio é que ele se entusiasmou tanto com essa área, né, que no final ele estava fazendo palestras em seminários da Fundação Cristiano Ottoni em São Paulo, né, e os próprios ingleses depois vieram na fábrica dele para aprender com ele, tá certo? Para aprender com o programa de qualidade que ele tinha implantado lá na sua fundição, lá em Itaúna, né? Bom, falando sobre qualidade, nós vamos falar agora sobre o método, né? Nós vimos que problema é muito importante, né? Problemas são as nossas oportunidades de melhorar. E surgindo um problema, como é que nós atacamos o problema, né? Então tem um método de resolver problema, que é o nosso famoso PDCA, né? São 4 palavras em inglês, depois nós vamos falar sobre isso, tá certo, né? O P é de plan, planejar, o D é de do, fazer, o C é de check, checar, e o A, né, é de atuar, né? Bom, então, o P é de planejar. Eu tenho um determinado problema. Na minha escola, a reprovação é alta demais. Esse é o meu problema. Eu não queria que ela fosse tão alta, né? Então, eu levanto dados sobre o meu problema, né? Quais são as reprovações por matéria? As reprovações, 90% em matemática, 6% em português, né? 3% é ciência, ninguém toma bomba em inglês e assim por diante. Então, eu estudo meu problema. No turno da noite, a minha reprovação é mais alta do que no turno de manhã, tá certo? Então, eu levanto os dados do problema, estudo o problema e acho uma solução. Então, vamos inventar uma solução aqui. A solução foi treinar melhor os professores. Então, treinei os professores e comecei pelos professores de matemática, porque 90% da reprovação é feita pelos professores de matemática, né? Aí, então, eu executei, implantei essa solução. Criei um programa de treinamento para os professores de matemática. Verifiquei, né? Diminuiu a minha reprovação depois que eu comecei a treinar os professores de matemática, tá certo? Se diminuiu, eu adoto aquela solução. Então, a minha escola vai ter um programa de treinamento para os professores de matemática, né? Bom, o que eu queria dizer com tudo isso aí é o seguinte, é que nisso aí que eu falei, eu mencionei o seguinte, que para resolver um problema, eu baseei em fatos e dados, que nós tínhamos mencionado antes, né? Implantado uma solução, eu vou checar para ver. Eu não implanto uma solução e esqueço, não. Eu vou ver se ela deu certo. Se ela deu certo, eu padronizo. Eu passo a ter aquilo como norma na minha organização. Se ela não deu certo, eu procuro uma outra solução, né? Agora, tem mais um detalhe, tá certo? Isso aqui é um círculo exatamente para dar essa ideia de que eu estou sempre procurando melhorar. A minha reprovação era, eu vou inventar um número aqui, 40%. Ela caiu para 25%. É uma grande melhora, de 40 para 25 eu melhorei demais, né? Então eu implantei para que ela não volte para 40 mais. Padronizei para que ela fique em 25. Mas eu vou tentar melhorar o meu padrão, pô. Eu vou rodar esse PDCA de novo para ver se em vez de 25 eu não chego para um número menor. Aí eu descubro, tá certo, que existe um livro muito melhor, um livro didático muito melhor, né? Adotamos o novo livro, adotamos um novo sistema de fazer o dever para casa. Aí implanto, etc. Aí caiu de 25, né, para 18. Mas eu não estou satisfeito com 18. Então eu vou rodando o meu PDCA, né? Então isso aí mostra aquele vírus da melhoria contínua que nós mencionamos. Quando nós temos um programa de qualidade, nós estamos sempre querendo melhorar, né? A qualidade total, né, naquele sentido negativo, ela não existe, né? Eu nunca estou satisfeito com a qualidade que eu tenho. Eu estou sempre procurando estar melhor do que eu estava ontem, né? Bom,
Tem uns pontos aqui que eu gostaria de mencionar, né? Em 93, nós tivemos um seminário de qualidade em educação em Brasília, né? Organizado pela Cosete Ramos, em que ela trouxe gente da maior qualidade aí do mundo todo, né? E só 2 pessoas do Brasil foram convidadas para falar, né? Uma fui eu, porque qualidade total em educação não existia em outro lugar no Brasil, não era só na Secretaria de Educação, né? E um outro foi um pessoal da Ródia, que implantou uma fábrica de ácido salicílico. O ácido salicílico é a matéria-prima para fazer o ácido acetil salicílico, né, que é a nossa aspirina, né? Então, a Ródia faz isso, né? Mas o projeto veio da França, porque a Ródia, a cabeça dela é francesa, né? E a fábrica que montaram no Brasil começou a produzir o dobro do que era previsto. Então os franceses não acreditaram e vieram aqui. Então o que eles viram? Que dentro de um programa de qualidade total, cada uma pessoa da empresa procurando melhorar a sua áreazinha lá, acabou somando uma melhoria tão grande que a fábrica dobrou de produção, né? Então a gente vê assim, a importância desse envolvimento de todos, né? E tem até uma palavra em inglês para isso, que é Kaizen, né? É você melhorar, né? Cada um melhora o que faz e no fim a soma, o somatório pode ser uma melhoria muito, muito grande, né? Bom, agora nós vamos passar então para as objeções à qualidade, certo? Quando nós começamos o nosso programa, havia muitas resistências, né? Uma, nós já falamos sobre ela, é que esse nome qualidade total, né? Então muita gente acabou mudando esse nome, né? Então tem lugares que em vez de falar que nós temos um programa de qualidade total, fala que tem um programa de melhoria contínua, né? Como uma das características da qualidade está sempre melhorando, sempre rodando o PDCA, chamar um programa de qualidade total de melhoria contínua é mais ou menos chamar o José de Zé, né? Todo mundo sabe que é a mesma pessoa, né? E é interessante que a gente associa emoção às palavras. Quando eu li sobre isso pela primeira vez, há uns 20 anos atrás, foi um assunto que me chamou muito a atenção, né? Se a gente pensar em matéria de sexo, né, tem sempre uma palavra que a gente pode falar para o médico e tem uma outra palavra que significa exatamente a mesma coisa, que se você falar é um horror, né? Qual a diferença? É a emoção que se associa à palavra. A emoção é diferente, né? Então, se esse termo qualidade total, né, ele gera um certo desconforto, né, aí usa um outro nome. Por exemplo, melhoria contínua, né, que muita gente usa. Lá na Penn State mesmo, o programa lá era um programa de melhoria contínua, né? Bom, escola não é indústria. Isso é uma das coisas que falavam, né? Vocês estão adaptando um método que veio da indústria para a educação, pô, mas a escola não é indústria. Bom, realmente, escola não é indústria, mas existe uma semelhança. É que escola é uma organização, indústria também é uma organização. E em todas as organizações, nós lidamos com pessoas. Então, o que existe em comum aí são as pessoas. É motivar pessoas, é treinar pessoas, tá certo? É fazer pessoas se realizarem no trabalho, é conquistar a criatividade das pessoas, o empenho das pessoas, isso é que existe em comum, né? E nós vimos, naqueles 4 fundamentos, que aquilo vale para qualquer organização. Qualquer organização olhar para frente e no futuro querer ser melhor do que hoje, isso vale para a siderúrgica, vale para a escola, vale para o banco, né? Descentralizar, olhar para o cliente, né? Foco no processo, isso vale para qualquer organização, né? Aliás, a diferença entre um hospital e uma escola, né? E nós comparamos um hospital e uma siderúrgica e um banco, são todas distâncias muito grandes, pô. Então, a siderúrgica não é um banco de jeito nenhum, né? Um banco não é um hospital de jeito nenhum. E a qualidade total funciona em todos eles, porque todos são organizações onde trabalham pessoas, né? O Brasil não é Japão, né? É uma outra coisa que se falava também. Agora, o detalhe interessante, né, é que a qualidade total começou no Japão
mas os teóricos da qualidade eram americanos, né? O Deming era americano, o Deming era muito voltado para a fábrica, depois veio o Juran, que pensava mais na administração, americano também, né? Então, por que que a qualidade total deu certo no Japão, começou no Japão e não começou nos Estados Unidos, né? Isso aí eu vou antecipar o que está um pouco na frente, mas é muito interessante, né? É o seguinte, nenhuma organização muda para passar de boa para ótima. Se ela está boa, todo mundo se acomoda, certo? Uma organização só muda quando ela está em crise, quando as pessoas estão com medo da empresa falir, tá certo? Da empresa deixar de existir, tá certo? Aí é que há um ambiente para mudança, né? Então, depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos eram o único país desenvolvido que estava funcionando, né, muito bem, né? O Canadá também, mas o Canadá não tem a dimensão econômica dos Estados Unidos, né? A Europa estava arrasada, o Japão estava arrasado. Então, aquelas indústrias americanas estavam nadando em dinheiro, né? Elas nunca tiveram um período tão grande de prosperidade. Então, como é que você vai convencer um presidente da Ford, que está indo muito bem, que a Ford podia estar melhor ainda, que ele podia melhorar a administração da Ford ainda mais? Não tem jeito. Então, ninguém ouvia o Deming no Japão, nos Estados Unidos. Então, era o Japão que, arrasado pela guerra, estava disposto a ouvir alguém. Então, o Deming foi lá, começou a fazer as pregações dele para grupos de empresários, né? E o Deming ficou entusiasmado porque não era ouvido nos Estados Unidos e no Japão o pessoal estava prestando atenção no que ele dizia. Então ele começou a fazer palestra de graça pelo interior do Japão. Aí os japoneses começaram a entusiasmar com um americano, um conquistador que ganhou a guerra de nós e está preocupado conosco, tá certo? Então saiu ali, tá certo, uma sinergia entre o Deming e os empresários japoneses, a ponto do Japão ter criado uma condecoração lá para as pessoas, as instituições que mais se destacam em qualidade, ganham o prêmio Deming. Ganham o prêmio Deming. Né? Isso foi uma coisa surpreendente. Né? Tem uma americana chamada Mary Walton, que é jornalista. Na década de 80, ela ouviu falar que tinha um americano famoso no Japão e que ninguém conhecia nos Estados Unidos, que era o Deming. Ela telefonou para o assessor econômico do Carter, perguntando se ele conhecia o Deming, e o assessor econômico do Carter não conhecia. Aí ela falou, mas vem cá, como é que pode ter um americano que é famoso no Japão e ninguém conhece aqui nos Estados Unidos? Então ela procurou o Deming, entrevistou o Deming, e gostou do Deming, e fez uma série de entrevistas, e publicou um livro, que eu tenho aqui, tá certo? Sobre a vida do Deming, que eu até recomendo às pessoas, quando estão no começo da qualidade, porque você começa a conhecer melhor a pessoa que está por trás de tudo isso. Né? Bom, então, aconteceu na área do governo e da educação o contrário. Né? No Japão, a educação funciona muito bem, o governo funciona muito bem. As pessoas mais qualificadas no Japão, quando formam, querem trabalhar para o governo. Né? A educação, uma professora no Japão, ganha melhor do que um engenheiro, tão bem quanto engenheiro. Né? Então, a qualidade não entrou no governo e na educação no Japão. Foi nos Estados Unidos, na década de 80, quando as empresas americanas começaram a se sentir ameaçadas pelas empresas japonesas. Aí veio a ameaça. Os carros japoneses que chegavam nos Estados Unidos eram muito melhores que o carro americano, estavam tomando o mercado do carro americano. Né? Aí, quando a indústria americana se sentiu ameaçada, é que ela descobriu a qualidade. Né? E aí também a educação nos Estados Unidos e o governo americano descobriu a qualidade. Coisa que no Japão, o governo e a educação nunca descobriram porque elas funcionam bem. Né? O caso mais bem sucedido de qualidade nos Estados Unidos talvez seja a Xerox. A Xerox foi a única empresa americana que perdeu o mercado para os japoneses. Né? Durante um período, a Xerox tinha um monopólio. Ela tinha patente, ninguém podia mexer na patente dela. Só ela podia fabricar a máquina que leva o nome dela. Né? Mas caiu a patente, os japoneses começaram a fazer Xerox melhor do que a Xerox. Né? Então muita gente achava que a Xerox ia falir. Aí um belo dia, o presidente da Xerox viu que uma joint venture que ele tinha no Japão com a Fuji estava indo muito bem. Ele falou, mas vem cá, como é que nós aqui nos Estados Unidos estamos caminhando para falir
E lá no Japão, a nossa associação lá está indo muito bem. Então ele foi para o Japão e acreditou que a diferença que tinha é que lá no Japão eles usavam um programa de qualidade total. Então ele estudou aquilo, voltou para os Estados Unidos e começou um programa na Xerox, que eles chamam de programa em cascata. O diretor, o presidente que era ele, chamou os diretores e deu aula de qualidade para os diretores. E pediu os diretores para dar aula para os superintendentes. Então veio aquele negócio de cima para baixo. Então todo mundo viu que o negócio era para valer, pô, não era brincadeira não, tá certo? Então a Xerox, com o programa de qualidade, foi a única empresa americana que perdeu o mercado para os japoneses e tomou de volta. Teve muita que perdeu, mas conseguiu depois se equilibrar. A Xerox tomou de volta, né, por causa de um programa de qualidade. Né? Um outro, modismo, né, isso aí vai passar. Né? E na verdade, né, o que nós vemos é o seguinte, se a organização é capaz de implantar um programa, né, com seriedade, a gente acaba internalizando esses conceitos. Isso aí passa a fazer parte do nosso dia a dia. Né? Outro instrumento do neoliberalismo, né? Descobrir uma coisa para o capitalismo não afundar. Isso são grandes bobagens aí na minha visão. Né? Linguagem vinda da indústria. Então, isso aqui era um objeto de muita discussão. Por que eu vou chamar o meu aluno de cliente e não chamo o meu aluno de aluno? Por que eu vou chamar a repetência de retrabalho e não chamo a repetência de repetência? Certo? Né? Mas olha, isso aqui, essa criação de uma linguagem comum é extremamente importante. Né? É importante a gente chamar o aluno de cliente, chamar a repetência de retrabalho. Por quê? Por quê? Porque isso aí permite que a educação tenha uma linguagem comum com a indústria. Eu ouvi de uma senhora do IBGE dos Estados Unidos, do Bureau of Census, e essa frase que ela falou, né, eu presto atenção nela e concordo com ela cada vez mais. Ela disse o seguinte, por causa da linguagem comum, nós podemos estar aprendendo gerenciamento com a indústria americana. Vem um gerente, um diretor de uma empresa, faz uma palestra para nós e nós entendemos a palestra, porque a linguagem é comum. Né? Muitos livros de qualidade total são traduzidos do inglês e do japonês para o português, não é por causa da educação, não é por causa da indústria. Mas como a linguagem é comum, o livro serve para nós. Não é? Eu na FIENG, coordenei até pouco tempo um programa de formar parcerias entre empresas e escolas. Né? Tem uma escola de João Molevade, que era a pior escola da região. Quem dizia que era a pior escola da região? A avaliação da Secretaria da Educação. Né? A diretora dessa escola ouviu falar em qualidade total, tentou começar sozinha e viu que era um negócio complicado para ela. Aí ele entrou em contato com a Samitri, que é uma empresa de mineração, subsidiada da Belgo Mineira, e convenceu a equipe de qualidade da Samitri a ajudar a escola dela a ter um programa de qualidade. E a Samitri topou. Por que isso foi possível? Por causa da linguagem comum. Tá certo? Essa escola passou de pior da região para ser a melhor da região num período de pouco mais de um ano. Né? Quem disse que ela passou a ser melhor da região? A mesma avaliação da Secretaria da Educação. Né? Então, essa linguagem comum criada pela qualidade é extremamente importante. E no caso do programa que eu coordenei da FIENG, de formar parceria entre empresas e escolas, era o que permitia uma empresa ajudar uma escola a ter programa de qualidade. Né? Outra coisa é palavras em inglês. Né? Por que eu vou chamar de PDCA, né? Plan, Do, Check, Act, Benchmarking e outros? Né? Então, uma observação que eu gosto de fazer é o seguinte, é que quem nos ensinou qualidade total foi a Fundação Cristiano Ottoni, né? Da Escola de Engenharia. Depois eles se separaram da Escola de Engenharia recentemente. Né? A Fundação Cristiano Ottoni, ela tinha negociado com uma instituição japonesa, né, para trazer a qualidade total para o Brasil, a JUSE do Japão. Né? Então, os termos em inglês que nós estávamos aprendendo não estavam vindo dos Estados Unidos, nem da Inglaterra, nem da Austrália, não, estavam vindo do Japão. Então, era o Japão que estava ensinando inglês para nós. Por que ele não estava ensinando japonês?
porque ele sabe que ninguém fala japonês. Tá certo? Então, na verdade, esses termos em inglês aí fazem parte de uma intenção de facilitar a comunicação no mundo todo. No mundo todo. Tá certo? Muita gente acha que mesmo que os Estados Unidos venham entrar em decadência, né, o inglês poderá continuar sendo a linguagem do mundo. Da mesma forma que o latim era a linguagem da ciência, mesmo depois da queda do Império Romano. Certo? O Isaac Newton queria escrever na Inglaterra e queria que os cientistas, os matemáticos, os físicos, né, da Alemanha entendessem o que ele falava. Em que língua que ele escreveu para ser entendido, né, pelas pessoas cultas em matéria de ciência da época? Era o latim que era a língua, né, da ciência na época. Hoje começa a ser o inglês. Né? Então, assim, essas palavras chamam, às vezes causam certo desconforto, né, mas facilita a comunicação. Né? Um outro é um vocabulário especializado. Nós temos uma certa tendência a não gostar de palavras que vêm de outras áreas, mas depois que a gente acostuma, elas ficam normais. Né? Eu vejo uma professora aí que gosta de falar, pois isso aí não agrega valor, né? Isso é uma linguagem que vem dos economistas, mas depois a pessoa se acostuma e passa a ser uma linguagem pessoal. Né? Ok, então vamos. Agora, os inimigos da qualidade. Os inimigos da qualidade, né? É falta de comprometimento da cúpula da organização. Nós já falamos sobre isso aí, tá certo? O programa de qualidade ele tem que ser um programa do número 1. Não existe isso, o número 1 dizer o seguinte, eu estou deixando implantar a qualidade da minha organização. Eu contratei uma empresa para implantar a qualidade da minha organização. Isso não existe, tá certo? Existe o seguinte, eu contratei uma empresa para trabalhar para mim, né, sob a minha orientação, para implantar a qualidade da organização. Aí funciona. Né? O outro é a performance aceitável da organização. Nós já falamos sobre isso. Né? As organizações só mudam quando elas se sentem ameaçadas. Né? Então, a qualidade começou no Japão, porque era o Japão que estava arrasado, que estava aberto a ideias novas, e não os Estados Unidos. Né? E mencionei o contrário da educação. Como as escolas do Japão vão bem, né? Lá eles não querem saber de qualidade. Nos Estados Unidos, que eles acham que a educação vai mal, é que eles começaram programas de qualidade. Né? Sobre a educação no Japão, eu vou citar um exemplo aqui. Eu tenho um amigo que trabalhava na refinaria Gabriel Passos, engenheiro lá, foi meu colega na escola de engenharia, e já há talvez uns 15 anos atrás, ele foi ao Japão a serviço da Petrobras. Né? E levou a mulher dele, que era professora em Betim, depois a mulher dele veio a ser até diretora de escola, mas na época era só professora em Betim, né? Porque era época de férias, e ele estava contando que numa reunião lá com os japoneses, ele, por ingenuidade, falou que a mulher dele era professora. Então, daí para frente, todo lugar que ele ia, toda reunião que ele ia, tinha que ter uma comissão de japonês para receber a mulher dele, porque você não deixa uma professora jogada fora. Né? Então, você vê que é outra cabeça. E depois falaram, mas você deve estar muito bem de vida. Eu falei, por quê? Foi descobrir, no Japão, a mulher dele ganharia tanto ou melhor do que ele. Então, não é à toa que o Japão chegou nesse ponto. Né? Bom, busca de resultados a curto prazo. Né? Busca de resultados a curto prazo. No início da qualidade, eu ouvi uma metáfora aí que ficou na minha cabeça, é o seguinte, é que qualidade total é igual plantação de bambu. Né? Eu nunca plantei bambu não, mas me disseram que é o seguinte, né? Você planta lá o bambual, o bambuzal, aí vai, no ano seguinte não aconteceu nada, 2 anos nada, 3 anos nada, você vai dar 4 anos, você chega lá, está um bambuzal de 30 metros de altura, então parece que foi de uma hora para outra. Né? Mas não, foi preciso de tempo para criar as raízes, né, que permite aquele bambu ser tão alto e não cair. Então, um programa de qualidade existe, exige no início treinamento, convencimento, trabalho, tá certo? Né? E o resultado vai aparecer lá na frente, mas quando aparece de uma hora para outra, tá certo? Cresce depressa. Né? Então, quando nós começamos na Secretaria de Educação, falaram conosco, você tem que pensar 10 anos, o programa de qualidade é um programa para 10 anos. Né? Então, não vamos querer começar hoje e resultado a curto prazo, não. Né? Bom, um outro é conhecimento sem entusiasmo e entusiasmo sem conhecimento. Né? Sem entusiasmo a gente não consegue nada. Né? E o outro é a presunção. Né? Não adianta se chegar uns consultores, né,
querendo convencer todo mundo de que eles são mais sábios do que os outros e tudo, acabam criando uma versão que pode prejudicar o programa. Né? Bom. Então, nós vamos agora fazer uma recapitulação. Como é que está o nosso tempo aí? 15 minutos? Bom, então, nós vimos o seguinte. Com um programa de qualidade, o que nós esperamos de um programa de qualidade? Redução do retrabalho, deve ser refazer as coisas, né? Nós queremos acertar da primeira vez, né? Utilização racional de recursos, nós queremos utilizar melhor os recursos que nós temos, né? Melhoria do ambiente de trabalho, quer dizer, nós queremos um ambiente mais sadio, mais salutar para nós trabalharmos. Melhor aproveitamento do tempo. Manutenção de padrões de qualidade. Favorecimento do trabalho em grupo. Melhoria dos processos de decisão. Capacitação na solução de problemas. Melhor uso do potencial intelectual das pessoas que trabalham na organização. Bom, agora, uma das coisas que falavam com a gente no início é o seguinte, poxa, certo? A qualidade total, ela só se preocupa com o gerenciamento da escola, né? Mas e a sala de aula, e o professor, tá certo? Então teve uma professora da Califórnia, eu trouxe aqui para mostrar para vocês, eu coordenei 4 missões de professores do Brasil todo aos Estados Unidos para ver programas de qualidade lá, né? E quem organizava essa Penn State que eu tenho mencionado aqui, e a ideia não era ser treinado pela Penn State, não. Era a Penn State ver o que estava acontecendo nos Estados Unidos todo e convidar as pessoas que estavam fazendo trabalhos notáveis para falar para a gente, né? Então tinha uma professora na Califórnia que adaptou a qualidade para a sala de aula. Então, assim, então a qualidade para o professor, né? Então eu até trouxe o livro aqui para mostrar. E numa das missões foi o Hélio Gomes do Pitágoras, né? E percebendo que o livro era muito bom, ele traduziu o livro para o português, né? Então aquela crítica de que qualidade total só servia para o gerenciamento da escola, né? Deixou de existir. Nós começamos a ter qualidade total para a sala de aula para o professor, né? Bom, então, sala de aula e o aluno. Na última missão que eu tive, eu comecei a ver uma escola lá que estava treinando, estava ensinando qualidade para os alunos aprenderem mais, para os alunos utilizar as ferramentas da qualidade na sua aprendizagem, né? E eu vi coisas do tipo, né? Menino lá de 6, 7 anos que estava aprendendo a contar, aprendendo a fazer histograma, né? Então, como é que os meninos faziam histograma, né? Se ainda estavam aprendendo a contar. A professora dava uns cartões para os meninos e falava assim, que bichinho que você tem em casa? Aí o menino falava, eu tenho um cachorrinho, então desenha um cachorrinho aí, tá certo? Aí o menino fazia lá, o professor às vezes tinha que escrever que era um cachorro, porque às vezes nem dava para ver, né? O que você tem lá em casa? Eu tenho um gato e um peixinho. Então desenha num cartão um gato, no outro um peixinho, tá certo? Aí no fim ela juntou aqueles cartões todos e começou a contar, né? Vamos contar quantos gatos nós temos, né, no conjunto, né? 1, 2, 3, etc. 28 gatos. Aliás, 28 cachorros. Quantos cachorros? Aí ela botava um cartão em cima do outro, né? Pregava, né? E agora vamos ver os gatos, certo? Né? 22 gatos, então pregava um cartão, né? Quantos peixinhos? Um peixinho só. Então ela fez um histograma, certo? Os meninos que estão aprendendo a contar fizeram um histograma. Um outro lá que eu vi foi usar fluxograma para estudar nuvens, né? Eu não entendo muito disso não, né? Mas o negócio é o seguinte, né? Tinha lá o fluxogramas, né? Você vai lá fora e vai me dizer que tipo de nuvem que está no céu, né? Então ia lá para fora e você via. Se a nuvem for escura, você vem para cá. Se a nuvem for branca, você vem para cá. Se for escura e for não sei o quê, é nimbo não sei o quê. Então você tinha os tipos de nuvens que estavam no céu, que você poderia ter usando fluxograma. Já era a qualidade sendo usada no aluno, né? Bom, eu acrescentei isso aqui, né, porque começa a ser uma exigência do mercado. Nós temos um conhecimento mínimo, um conhecimento básico de qualidade, né? E se nós estudamos numa escola que tem um programa de qualidade, que tem certificação ISO 9000, isso aí é algo mais que nós ganhamos, né? Quer dizer, o aluno de uma escola que tem ISO 9000 ou tem um programa de qualidade, né?
esse programa familiariza o aluno com a filosofia, o método, as ferramentas e a terminologia da qualidade da certificação ISO 9000, tornando-o mais qualificado para o mercado de trabalho. Então, isso aí é algo mais que a escola te oferece, né? Porque a sua escola tem certificação ISO 9000, ou tem um programa de qualidade, ou tem os dois, você já começa, ao se formar, já ter essa nomenclatura, já ter esse conhecimento básico, né? Que vai ser útil. Bom, agora, né, encerrando, vamos falar um pouquinho de educação, né? No fundo, não é um programa de qualidade, uma certificação ISO 9000 para uma escola, né? No fundo, nós estamos querendo que o aluno saia melhor preparado, né? Mas o que é um aluno sair melhor preparado? Tem 3 conceitos que eu achei assim, extremamente importantes para nós. Existe, e todos 3 ligados à educação, né? Nós conhecemos essa palavra capital, né? Capital é aquele que nós, né, são os recursos que nós precisamos quando nós vamos abrir um negócio, para alugar um prédio, ou construir um prédio, comprar equipamento, comprar matéria-prima, pagar os funcionários, isso é o capital, né? Mas os economistas criaram, há umas décadas atrás, esse conceito de capital humano, certo? O que é o capital humano? O capital humano, ele mede o quanto uma sociedade é capaz de gerar riqueza, né, por causa da qualificação dos seus habitantes. Muita gente fala o seguinte, mas depois da Segunda Guerra, o Japão estava arrasado, a Alemanha estava arrasado, hoje o Japão e a Alemanha estão entre os países mais desenvolvidos do mundo, né? Isso é uma coisa assustadora, não é não, certo? A guerra destruiu bens materiais, mas o capital humano se conservou. A competência que o japonês tem para gerar riqueza, para trabalhar, para ter disciplina, tá certo? Né? Continuou, do alemão continuou também. Então isso é o capital humano. E o capital humano cresce com a educação, né? Mais educação, então, portanto, maior competitividade da empresa brasileira, né? E uma coisa importante, né, para nós observarmos também é o seguinte, é que quando nós pensamos na qualificação das pessoas, né, muita gente acha o seguinte, se eu tiver só gente qualificada na minha empresa, apesar da média do Brasil ser baixa, eu vou estar muito bem. Só vou ter gente muito bem treinada, muito inteligente, muito capaz da minha empresa, né? Mas toda empresa depende do seu lado de fora, pô. E o meu fornecedor? Né? E o transporte? E o porto, quando eu importo ou exporto? E o governo que me regulamenta, tá certo? Né? E o telefone que eu uso? E a água? Então, na verdade, tá certo? Cada vez mais se acredita que o competitivo não é uma empresa, não, é uma sociedade. A empresa não está isolada, não. Aliás, vem daí até esse conceito de custo Brasil. O que é que mede o custo Brasil? É eu comparar a minha empresa no Brasil com a minha empresa se ela estivesse em outro lugar. Se a minha empresa estivesse na Coreia, eu estaria melhor. Se a minha empresa estivesse no Japão, eu estaria melhor. No Canadá, na Bolívia, eu estaria melhor. Tá? Então, o custo Brasil mede isso, né? As condições que o Brasil oferece para eu ser empresário, para eu ter minha empresa. Isso é o custo Brasil, né? E a educação ajuda não só o lado de dentro da minha empresa, como o lado de fora também, né? Então, eu preciso educar todo mundo, né? Então, esse é o conceito de capital humano, né? A competência que tem os habitantes de uma comunidade, de uma sociedade para gerar riqueza. Mas aí os sociólogos criaram, tá certo? Um outro conceito que é capital social. O capital humano, então, o capital humano, eu olho a educação pelo prisma da economia. Agora eu vou olhar pelo prisma da sociedade, da sociologia, né? O que é o capital social? O capital social ele é uma medida do quanto eu ganho ao viver numa sociedade por causa da qualidade das outras pessoas com quem eu interajo, que me servem, a quem eu sirvo, as organizações, né? Então, quanto vale eu viver numa sociedade que eu sei que o guarda que está ali na esquina é honesto, está preocupado com a minha segurança, a professora do meu filho está preocupada com o futuro do meu filho, se eu baixar num hospital, o médico lá vai se virar para eu ter o melhor tratamento. O quanto vale isso, né? Tem um jornalista que resolveu fazer uma experiência para ver se o pessoal mais honesto era o de Singapura ou de Hong Kong. Então ele perdeu 10 vezes a carteira dele em cada um desses lugares, né? Mas com dinheiro e com cartão também, para quem achasse, se quisesse devolver, poderia devolver. A carteira dele foi devolvida das 10 vezes, 6 vezes em Hong Kong, né? E 9 vezes em Singapura, né? Então hoje nós vemos o seguinte, que a grande diferença entre primeiro mundo e terceiro mundo está no capital social.
na qualidade das outras pessoas e das outras instituições. Né? Então, sob esse prisma, educar é melhorar o capital social de uma redundância, né, de uma sociedade, né, de uma comunidade. Então, o capital social cresce com a educação. Indivíduos mais educados são cidadãos mais conscientes da necessidade de servir ao próximo com qualidade. Né? Cidadãos mais comprometidos com a construção de uma sociedade mais segura, mais honesta, mais agradável e, sobretudo, mais justa. Né? Bom, e, finalmente, criaram um conceito aí de capital intelectual, né? Que é a inteligência que está na cabeça dos funcionários da minha organização. Né? Se for empresa, da minha empresa. Nós, por exemplo, quando nós imaginamos a Microsoft, né, que é uma das empresas que está mais crescendo no mundo, nós não ficamos imaginando que a Microsoft está crescendo muito para ter equipamento lá muito complexo, muito elaborado, não. Nós imaginamos que lá tem gente muito criativa, gente muito inteligente. Né? Então, cada vez mais, o sucesso de uma empresa está relacionado ao capital intelectual. É o conhecimento possuído pelos funcionários da organização que determina a sua capacidade de criar, inovar, adaptar-se e gerenciar-se. Bom, rapidamente aqui, tem um professor chamado Bernardo Toro, que é um colombiano, que é uma pessoa realmente competente na área de educação. Né? Então, o instituto que ele dirige aqui colocou o seguinte: o que a escola deveria fornecer para as pessoas, né? Então, rapidamente, aí, domínio da leitura e da escrita, capacidade de fazer cálculos e de resolver problemas, capacidade de analisar, sintetizar e interpretar dados, fatos e situações, capacidade de compreender e atuar em seu entorno social, receber criticamente os meios de comunicação, capacidade para localizar, acessar e usar melhor a informação acumulada, capacidade de planejar, trabalhar e decidir em grupo. Bom, então, agora, como é que está o nosso tempo? Ok. Bom, então, encerrando, eu acabei de escrever um livro aí de provérbios, né, que vai ser publicado aí pela editora Leitura, e quando estava preparando uma palestra aí que nós fizemos para a Secretaria da Educação sobre qualidade total, né, foi exatamente no momento que eu estava fazendo uma revisão do livro, então eu comecei a ver, tá certo? Alguns provérbios que se adaptavam muito bem àquela situação. Né? Então, tem uma citação que está virando provérbio, que é do Maslow, que é um psicólogo muito citado aí na qualidade, e ele diz o seguinte: quem só conhece martelo sai pelo mundo e só vê prego. Né? Então, a preocupação que eu tive lá na secretaria foi o pessoal não achar o seguinte: esse cara aí só fala em qualidade e não consegue enxergar mais nada. Né? Então, uma das coisas que eu quis passar para ele é que nós procuramos ser extremamente abertos quando nós estávamos cuidando do programa de qualidade. Então, entre as coisas que eu me orgulho, né, uma foi ter conversado sobre qualidade total meia hora com o Paulo Freire. O Paulo Freire me escutou meia hora falar sobre qualidade. Né? Agora, por quê? Né? Por que o Paulo Freire, né, aceitou conversar sobre qualidade comigo? Porque nós tínhamos um programa municipal de qualidade total e Pedro Leopoldo era um dos municípios que participavam. Então, a equipe de qualidade total de Pedro Leopoldo convidou o Paulo Freire para fazer uma palestra lá. E me convidaram para receber o Paulo Freire. Então, ao receber, nós começamos a conversar com qualidade. E ele achou que era um negócio interessante. Né? Então, em outras palavras, os grupos procuravam ser o mais abertos possíveis. Né? Vamos ouvir todo mundo tem contribuições a dar. Né? E nem precisamos falar da contribuição que o Paulo Freire tem para dar. Né? De nada adianta os olhos se a mente é cega. Né? Nós vemos hoje que as grandes organizações todas têm programas de qualidade. Né? Então não pode estar todo mundo errado, né? E só uma organização que não tem programa de qualidade está certo. Né? Então é preciso a gente enxergar o que está acontecendo, né, nas nossas organizações e no mundo todo. Né? E não há nada mais poderoso do que uma ideia cujo tempo chegou. Está acontecendo uma coisa muito importante agora no Brasil, pela primeira vez. Né? É que, pela primeira vez na nossa história, os empresários estão tendo que se preocupar com a educação. Né? Por quê?
Porque à medida que a economia mundial se globaliza, então a globalização tem os seus aspectos negativos, mas esse é um aspecto positivo, né? Ela favorece a educação. Porque à medida que a minha empresa tem que competir com o meu concorrente na Argentina, o meu concorrente na Coreia, eu tenho que começar a olhar para a qualificação dos meus trabalhadores em comparação com os trabalhadores do meu concorrente na Argentina e na Coreia. Isso não era necessário antes, não. Agora passou a ser. Então, pela primeira vez, os empresários do Brasil estão começando a se preocupar com a educação, né? Então, parece que o momento da educação chegou no Brasil, né? E também o gerenciamento, certo? Nós já começamos a ver que o governo tem que começar a usar melhor os seus recursos. A sociedade tem que começar também a usar melhor os recursos de que ela dispõe, né? E usar bem os recursos é gerenciamento. Gerenciamento, né? Uma opção importante é a qualidade total. Bom, estamos no momento aí das perguntas. Pois não. Bem, passaremos agora então à sessão de perguntas ao senhor Nelson Carlos Teixeira. A primeira pergunta, acompanhando a sua palestra, seria a seguinte: como desenvolver a qualidade total em uma escola pública do Estado, onde a equipe de professores está desestimulada pelos baixos salários e também pelas péssimas condições de trabalho? Como abordar esta questão em uma situação como esta? Bom, essa aí é uma pergunta que sempre surgiu, né? Desde o início, nas nossas reuniões aí há 8 anos atrás, né, nós tínhamos sempre essa pergunta. E a resposta era o seguinte, né? Vamos melhorar o que nós somos capazes de melhorar, certo? Se nós não somos capazes de melhorar o salário, né, vamos pelo menos ter um bom ambiente de trabalho, vamos pelo menos nos realizar no trabalho. E para isso a qualidade total vai nos ajudar, não é? Isso num curto prazo. Agora, eu acredito, né, que à medida que a escola comece a funcionar melhor, não é, começa a ficar mais fácil a gente fazer cobranças do governo para melhorar o salário também, né? Essa parte do salário do professor, né, ela tem muito a ver com a maneira com que o nosso país é organizado. Eu, há uns anos atrás, ouvi do professor Edmar Baixa aquela metáfora de que o Brasil é uma Bélgica dentro de uma Índia, né? O que ele quis dizer com aquilo? Ele quis dizer o seguinte, é que um estrangeiro, quando olha para o Brasil, ele vê um país uniformemente subdesenvolvido, e não é. O Brasil é um país extremamente adiantado, nós produzimos aviões, nós produzimos coisas modernas, dentro de um país extremamente atrasado. Nós temos as favelas, nós temos, né, uma pobreza muito grande, né? Então, esse Brasil, ou é esse Brasil que criou a escola que nós temos, ou a escola que nós temos é que criou o Brasil. Eu estou voltando agora para o ensino básico, fundamental nosso, né? Não é o caso aí do Senac, que é uma instituição especializada, né? Então, uma das surpresas que eu tive, né, recentemente, foi ver o seguinte, que o primeiro mundo não tem reprovação. Quer dizer, quantos meninos tomam bomba na Suécia? 0, no Japão 0, na Inglaterra 0, nos Estados Unidos muito poucos, né? E nós somos campeões mundiais de reprovação, de repetência, né? Junto com Haiti, com Guiné-Bissau, com países dessa ordem, né? Então, o que significa um país que não tem reprovação? Um país que não tem reprovação é um país que está procurando aproveitar todo mundo, né? Agora, no Brasil, nós às vezes reprovamos tanto uma criança da primeira série, na segunda série, né? Tanto que ela acaba saindo da escola. E saindo sem instrução, ela vai ser as pessoas aí que ganham o nosso salário mínimo de R$151. Então, o nosso país tem lugar para essas pessoas. Então, nós podemos excluir alguns, porque existe a Índia para eles, não é? E quem faz esse papel de excluir é a escola, não é? Então, não haveria nada mais revolucionário no Brasil do que nós tivéssemos uma escola que ensinasse a todo mundo, inclusive, ou principalmente, ao filho do pobre, né? Então, o ensino fundamental,
né? O ensino que vem antes da universidade, ensino básico, né? Parece que ele serve a Índia, parece que ele está na Bélgica. O ensino universitário parece, o ensino fundamental está na Índia. O ensino universitário está na Bélgica, né? Um aluno universitário custa no Brasil cerca de $8.000 por ano. Isso é um número bem discutível, mas é uma ordem de grandeza. O ensino fundamental é $300 por ano, a ordem de grandeza. Essa diferença é abismal, é 30 vezes, a ordem de 30 vezes. No primeiro mundo, é 2 vezes, é 3 vezes. Tá certo? O prestígio de um professor primário e de um professor universitário, a diferença é muito grande no Brasil. No primeiro mundo não é. Tá certo? Então, parece que o nosso país tem um descaso muito grande com a parte substancial da população, né? A escola, né, básica faz parte desse jogo, né? E a professora é também vítima desse jogo, né? E a gente também desse jogo, né? Senhor Nelson, Cláudia Barbalho, de Governador Valadares, pergunta: sabemos da importância da qualidade total na educação, mas como aplicá-la em uma escola onde há o poder da hierarquia? Bom, eu mencionei aqui, certo, que um programa de qualidade total só funciona se for o programa do número 1. Se não for o programa do número 1, nós não podemos ter programa de qualidade total naquela organização, seja uma escola, seja um banco, seja uma siderúrgica, né? Então, numa escola como essa, nós não podemos ter um programa de qualidade total. Perfeito. A Maria Sueli faz 2 perguntas. Em síntese, como um instrutor de educação profissional pode aplicar a qualidade em sala de aula? E qual a importância da qualidade no processo educacional? Bom, isso aí é uma resposta assim, extremamente demorada, né? E a minha sugestão, então, seria uma análise desse livro aqui que eu mencionei. Quer dizer, nós temos todo um livro para orientar um professor que queira aplicar a qualidade total na sala de aula, né? Bom, Mauri Rajão pergunta o seguinte: o número 1 dizer que o programa... pergunta tá... O número 1 dizer que o programa é dele evitaria boicotes inconsistentes ou mesmo consistentes ao programa? Não levaria aquele fim... Nossa. Por favor, peço às pessoas que estão enviando as perguntas que caprichem na letra, que muitas vezes é difícil identificar. Maurício está presente aqui nessa sala? Por favor, poderia fazer a pergunta de viva voz? Eu não estou entendendo bem. Ah, não, ok. Não, é uma observação importante essa sua, né? Na verdade, né, toda organização tem que estar envolvida com o programa, né? Mas o poder do número 1 tem que ser usado em favor do programa. O exemplo que eu quis, né, deixar com clareza foi aquele, né, de que nós tivemos uma equipe para melhorar o processo de pagamento da empresa, né? Então tinha gente da área administrativa, da área financeira, de todas as áreas, né? Então, para melhorar o pagamento, o representante da área financeira chegou à conclusão, então, de que na área financeira era preciso, né, fazer isso e não mais aquilo. Então, se o superintendente financeiro falar, eu não vou fazer isso, ele desmoraliza o programa. Então, aí, nessa hora, é preciso que o número 1 chame o superintendente financeiro e fale, esse programa é meu, você não pode acabar com o meu programa, né? Então, nós precisamos de ter o peso político do número 1 em favor do programa. Agora, se por outro lado, aquela equipe que estudou a melhoria do processo de pagamento não se empenhar, você não vai melhorar o processo de pagamento também não. Então, é preciso que toda organização trabalhe, mas é preciso o peso político do número 1, né? O número 1 apoiar não pode significar o seguinte, né, de que os outros podem se alienar, né,
de que ele vai impor a força, ele não consegue impor a força, né? É simplesmente colocar o poder político dele em favor do programa. Mas boa pergunta. Natália Campos, de Governador Valadares. Acredito sim que a qualidade total é uma alternativa para a melhoria da educação. Mas o que me preocupa é como trabalhar os valores próprios, a individualidade dos alunos, se o que mais se preocupa é o trabalho em equipe. Olha, sobre essa questão de valores, né, a qualidade total traz em si alguns valores, né, do tipo assim, eu acredito que todo mundo é inteligente, tá certo? Eu devo dar poder para as pessoas que estão no nível mais baixo da organização, né? Mas, de uma maneira geral, né, eu tenho que trazer os meus valores para a organização. Né? Eu acredito, tá certo, que se nós tivermos aí uma instituição criminosa, tá certo, que resolver utilizar a metodologia da qualidade total, eu acho que ela vai funcionar melhor. Né? Então, na verdade, esses valores têm que ser trazidos por nós. Agora, ela não é incompatível com nenhum valor que nós defendamos. Isso aí foi uma coisa que eu faço questão de deixar muito claro. Né? Você pode, tá certo? Como eu mencionei no início, você pode ser um bom cristão, você pode ser socialista, ou você pode ser capitalista, né? Que você querer que a sua organização seja melhor no futuro, você centralizar, você olhar para o cliente, você ter foco no processo, isso não contraria nenhum valor que a pessoa tenha. Né? Então, você não tem que abrir mão de nenhum valor para ter um programa de qualidade total. Agora, você tem que trazer os seus valores com você. Né? Perfeito. Mais alguma pergunta? Temos uma pergunta chegando. Lembramos que daqui a pouco faremos o sorteio do livro Reconstrução do Conhecimento, sendo um exemplar para o interior e outro exemplar para este auditório. Flávia Roger. Pretendo ter uma escola infantil desde a 4ª série. Parece que é isso. É isso. Nunca trabalhei na secretaria de uma escola. O que o senhor acha de eu administrar uma escola sem ter experiência em administração? Bom, ela diz então o seguinte, pelo que eu entendi. Ela pretende ter uma escola, começando até a 4ª série, né? E o que o senhor, ela quer a opinião do senhor referente à administração dela sem nenhuma experiência? Bom, ela tem que adquirir essa experiência, né? Agora, ela adquirir essa experiência, né, ou fazendo curso de administração, ou conversando com pessoas que são bons administradores, né, ou lendo livros sobre administração. Né? Então, não tem como fugir disso. Né? Ou contratar uma pessoa que seja um bom administrador e ir aprendendo com ele durante um certo tempo, né? E se tornar também um bom administrador. Uma questão, como trabalhar a qualidade total com a criatividade na sala de aula, na escola e a liberdade de criação dos alunos? Como é que ficaria diante da qualidade total? Não, a qualidade total não é nenhum impeditivo, né, para a criatividade dos alunos. Pelo contrário, tá certo? A qualidade total tem um método que nós vamos PDCA, que é um método de resolver problemas. Tá certo? Então, se o problema, tá certo, for falta de criatividade na sala de aula, nós podemos usar as ferramentas da qualidade total para resolver esse problema. Né? Então, vamos usar a qualidade para resolver um problema que é a falta de criatividade. Faremos então, professor, o sorteio de um exemplar do livro Reconstrução do Conhecimento para este auditório e também um exemplar para o interior. Para o interior, nós utilizaremos como mecanismo de sorteio as perguntas enviadas. Tá vendo? Participar é sempre bom. Quem participa pode ganhar um livro. Vou pedir ao professor, então, que faça o sorteio entre as 3 perguntas que chegaram do interior. Então, vamos pegar do meio, né? Isso. Quem é a ganhadora? A ganhadora é Flávia Rocha, unidade de Tuiutaba. Perfeito. Ok. Isso, pelo que parece é Flávia Rodia, não Rocha, de Tuiutaba. Está aqui, então, ganhou o livro. E, para este auditório, faremos o sorteio com a lista de presença. Todos assinaram? Não? É uma pena, hein?
Assinar a lista de presença também, às vezes, colabora para ganhar um livro. Sabia? Bom, professor, o número, por favor, de 1 até 78. 49. 49. Assinou. Ademir Andrade de Oliveira. Professor, deixa eu fazer a entrega, por favor. Ademir, então, parabéns aí. Obrigado aí pela atenção sua. Eu que agradeço. Professor, suas considerações finais. Bom, eu gostaria, então, de agradecer a paciência de todos vocês, né? Voltando a uma parte da minha palestra, né, eu disse que nós recomendávamos às pessoas que começavam em qualidade total a ler esse livro aqui, que foi escrito por uma jornalista americana chamada Mary Walton, que é a senhora que ficou sabendo que tinha um americano famoso no Japão que não era conhecido nos Estados Unidos. Então esse livro é interessante porque é escrito por um jornalista, não tem nada técnica, e você então começa a conhecer a pessoa que está por trás desse movimento todo, não é? Você vê que ele foi criado em zona rural, estudou em sala multisseriada, não é? E no final teve esse destaque, né, que teve. Um outro livro que nós recomendamos também para as pessoas que começavam, né, é esse livro aqui, o Método Deming de Administração. Né, depois está à disposição de vocês aqui, né, o Método Deming de Administração. E um outro livro que eu achei também muito interessante, chama Zap. Quando eu li esse livro, eu achei assim que se eu tivesse lido quando eu tinha menos de 30 anos, a minha carreira seria diferente. Esse livro conta uma história de um departamento de uma empresa onde nada dava certo. Mas eles descobriram lá um equipamento que te permitia ver o que os outros estavam fazendo, os outros departamentos, sem ser notado. Então tinha uma área da empresa que tudo dava certo. Então eles começaram a observar por que tudo dava certo. Então ele começa a intuir, né, os princípios da qualidade total, sem se falar em qualidade total. Não se fala em qualidade aqui nesse livro. Né? Chama ZAP, né? Z-A-P-P, né? Da editora Campos. Esse livro é tradução do livro americano, né? O autor é William Byham, né? B-Y-H-A-M. Depois eu posso passar aí para vocês. Né? Agora, nesse movimento da qualidade, eu falei com vocês o seguinte, que nós sempre procuramos não nos isolar. Né? Então tem um psiquiatra americano que quando ele era novo, ele foi trabalhar numa organização que era para jovens delinquentes, quer dizer, uma FEBEM dos Estados Unidos. Né? O nome dele é William Glasser. Né? Então ele escreveu vários livros. Né? Um deles aqui é Escola Sem Fracasso. Né? Isso aí deve ter traduzido em português. O outro é Teoria do Controle. Né? Mas o importante é que ele desenvolveu toda uma metodologia baseada no seguinte, né? É que quando nós aprendemos a força, nós aprendemos o suficiente para contrabalançarmos aquela força. Né? Se eu vou tirar uma nota baixa e meu pai vai me bater, eu estudo o suficiente para meu pai não me bater. Tá certo? Se eu vou ser reprovado, eu estudo o suficiente para não ser reprovado. Agora, eu só desenvolvo todo o meu potencial se a vontade de aprender vier dentro de mim. Então, as escolas têm que ser ambientes que façam as pessoas terem vontade de aprender. Façam com que a vontade de aprender venha de dentro das pessoas. Essa aí é a ideia dele. Né? Muito importante aí também. E ele é uma pessoa que aderiu a essa área da qualidade também. Né? Uma outra pessoa que participou das nossas palestras lá nos Estados Unidos é um professor chamado Chargel, que esteve aqui no Brasil, participou daquele seminário que nós tivemos em Brasília, né? E ele fez sucesso nessa área porque ele foi convidado para organizar um programa de qualidade numa escola problema em Nova York, que nós até visitamos, que os alunos passavam por detetor de metais para desarmar os alunos, né, quando estavam entrando na escola, e no final a escola acabou sendo uma escola modelo, né, graças ao programa de qualidade. Então nós vemos que a qualidade tem dado resultados muito bons. Né? Nós temos que lembrar
que é preciso trabalhar, que é preciso aprender, né? Para cada coisa que eu mencionei aqui, tá certo? Existe um mundo, né? Então, existe palestras sobre planejamento estratégico, livros sobre planejamento, existe teorias, tá certo? De como trabalhar em grupo, treinar as pessoas para trabalhar em grupo e assim por diante, né? Livros sobre como você saber se orientar pelo cliente, né? Então, à medida que nós vamos nos aprofundando, o interessante é que nós vamos gostando cada vez mais e acreditando cada vez mais. Então, olha, mais uma vez, aí, muito obrigado por toda a atenção de vocês. Muito obrigado mesmo. Bem, encerrando as atividades de hoje, agradecemos a presença do senhor Nelson Carlos Teixeira e a participação de todos que estiveram conosco neste evento. E esperamos encontrá-los em nosso próximo evento no dia 27 de julho. Até lá e uma boa noite a todos. Ok.